O presente de Deus. Por Martinho Lutero. Um sermão sobre João 13,16. Sermão pregado pelo reformador Martinho Lutero em 25 de maio de 1534 para a segunda-feira do Pentecostes. O presente de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 13,16. A boa nova para um mundo pecador. Esse é, sem dúvida, um dos mais sublimes trechos evangélicos do Novo Testamento. Se fosse possível, teríamos que gravá-lo em nossos corações com letras douradas, e todo cristão teria que se familiarizar com essas palavras e recitá-las em sua mente pelo menos uma vez ao dia, para conhecê-las bem de memória. Ali se escutam palavras que, se forem cridas robustamente, conferem ao triste alegria, e ao morto, vida. Não podemos compreendê-las todas. Não obstante, queremos confessá-las com a boca e rogar que o Espírito as transfigure em nosso coração e as faça tão luminosas e ardentes que penetrem até o mais profundo de nosso ser. É verdadeiramente um evangelho de grande riqueza, repleto de consolo. Deus amou ao mundo, e o amou de tal maneira que deu a seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que isso significa, o ilustrarei com um quadro em que veremos por um lado o doador, e por outro, o receptor, e além disso, o presente, o fruto e o proveito do presente, e tudo isso em uma dimensão indizivelmente grande. 1. Deus, o Criador mesmo, é o que dá ao mundo o grande dom. O maior de todos é doador. O texto não diz o imperador deu, mas sim Deus deu. Deus, o insondável, o Criador de tudo quanto existe. Mas o que isso quer dizer? As palavras humanas são demasiadamente pobres para explicá-lo em seu pleno alcance. Todas as coisas criadas são diante dele como um grão de areia diante dos céus e terra. Com razão se fala dele como do que dá boas coisas. Essa é, pois, a pessoa do doador. Quando escutamos a palavrinha Deus, devemos pensar que, comparados com ele, todos os reis e imperadores com seus dons e com suas cortes não são nada mais que um monte de lixo. Tanto deve nosso coração encher-se de alegre reverência, que até mesmo o mais precioso tesouro dessa terra parece sempre diminuto comparado com Deus. Tão alta assim deve ser nossa estima para com o Senhor. 2. O meio da entrega voluntariosa de Deus é seu grande amor. Além disso, Deus dá de uma maneira que, tal como sua divina majestade, vai além de toda a medida. O que ele nos dá, não o dá como recompensa de nossa dignidade, ou de ignorância de nossa indignidade, mas sim de puro amor. Ele amou ao mundo. Deus, como doador, realmente assim ele é de todo o coração, e é impulsionado por seu amor divino, que não está condicionado por nenhum mérito da parte dos homens. Não existe nem em Deus nem nos homens uma virtude mais excelsa do que o amor, pois por aquilo que se ama, abrange tudo, corpo e vida. Certamente, a paciência, a castidade, a justiça, também são virtudes muito apreciáveis. No entanto, parecem pouca coisa comparadas com a virtude do amor, que é a suma de todas as demais. O que possui a virtude da justiça, dá a cada um o prêmio e a recompensa que por seus méritos lhes corresponde. Mas a aquele quem amo, a esse me entrego totalmente, para tudo o que se necessite, me acharei disposto. Assim, quando o Senhor nosso Deus nos dá algo, ele dá não somente por causa de sua paciência, não somente por ser o administrador da justiça, mas sim por razão dessa virtude suprema que é o amor. Isso deve despertar nos corações humanos uma nova vida, tirar do meio deles toda a tristeza, e atrair todos os olhares até o amor abismal que habita no coração de Deus. Ele, o doador máximo, doa impulsionado pela mais elevada virtude, e essa virtude confere a dádiva de seu caráter tão precioso como o dom que provém do amor. Quando nesse dom intervém o coração, se pode dizer quanto apreço esse presente, porque vejo que é de coração. Não é tanto o presente em si que tomamos em conta, mas sim o afeto com que foi feito, o coração. Isso é o que dá seu verdadeiro valor. Se Deus me houvesse dado um só olho, um só pé, uma mão apenas, e se eu soubesse que isso ele o fez por amor divino e paternal, eu deveria dizer, esse olho me é mais precioso do que 1000 olhos. Assim mesmo, se toma consciência de que Deus lhe concedeu o batismo, você deve sentir-se todos os dias como se já estivesse no reino dos céus, pois não é tanto o grande prestígio do batismo que nos comove, mas sim o grande amor que Deus nos demonstra com ele. 3. A dádiva de Deus é seu próprio Filho, e com ele nos dá tudo. Grande é, portanto, o coração, grande o doador, e é inefavelmente grande, em terceiro lugar, a dádiva, o que Deus nos dá, seu Filho. Isso sim que se chama dar, não uma moeda, ou um olho, ou um cavalo, ou uma vaca, ou um reino, tampouco o céu com o sol e todos os astros juntos, nem a criação inteira, mas sim o seu Filho, que é tão grande como o Pai mesmo. Saber isso há de acender em nós uma luz no coração,
Mas ainda, um fogo, ao extremo de nos fazer saltar de alegrias sem cessar, pois assim como é infinito e inefável o doador e seu propósito, assim também é a dádiva, ao dar-nos a seu Filho, o que ele reteve de nós. Junto com seu Filho, ele mesmo se entrega a nós, como expressa Paulo em Romanos 8:32, aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas. Conforme essas palavras, tem que estar incluso tudo, nomeie como se queira: diabo, morte, vida, inferno, céu, pecado, justiça ou injustiça, tudo tem que ser nosso, posto que nos foi dado o Filho, em quem subsiste todas as coisas. Em consequência, se cremos neste Filho e lhe aceitamos como dádiva de Deus, todas as criaturas, boas ou más, vivas ou mortas, têm que estar a nosso serviço. Neste sentido, Paulo diz em 1 Coríntios 13:21-23: tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Em Cristo está compreendido tudo. Verdadeiramente, que dádiva é essa? Se pensar bem, você não poderá menos que dizer que é o ouro ou a prata, a glória e todas as demais coisas que apetecem ao homem, em comparação com esse tesouro. Porém, aí está a maldita incredulidade, da que Cristo se queixa depois, e essa terrível cegueira que faz com que, se mal temos ouvidos essas coisas, não as creiamos, e permitimos que palavras tão sublimes e consoladoras entrem por um ouvido e saiam pelo outro. Como as pessoas se apressam quando se lhes apresenta uma boa oportunidade de comprar um palácio ou uma casa, como se nossa vida dependesse por inteiro de tais bens materiais. Porém, aqui onde nos é pregado com palavras tão formosas que Deus nos há dado a seu Filho, manifestamos indolência que não tem comparação. Quem é que faz com que essa dádiva tão grande seja tão pouco estimada, para que não a agravemos no coração, e que não sejam dadas a Deus as graças por ela? É o maligno, o diabo, que tomou posse de nosso coração e que faz com que sejamos duros e frios. Por isso eu disse que cada manhã teríamos que levantar da cama com essas palavras e agradecer a Deus por elas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Aqui temos as três partes: o que dá, seu amor e sua dádiva, a saber, Jesus Cristo. Com isso está dado tudo. 4. A única condição junto à dádiva é que a aceitemos. Porém existe algo mais que devemos tomar em conta. Deus conceitua sua dádiva não como um pagamento ou uma recompensa a que tenhamos um direito, mas sim realmente como um dom. Não nos foi emprestada, nem temos que pagá-la, tampouco se falha de um esquema. A única coisa que há de se fazer é estender a mão. Ó Senhor, tem piedade de nós que somos tão duros para crer nisto. Deus quer dar-lhe seu dom não só para tocá-lo timidamente, mas sim o quer dar a você de verdade, não como prêmio, mas sim como propriedade tua. Você não tem mais o que fazer que não seja aceitá-lo. Porém, adivinhe, como se chama as pessoas dos quais se diz: a ninguém se lhe regala nada contra sua vontade. Suponhamos que um príncipe gênero fizesse para um pobre que não tem onde cair morto a oferta de presentear-lhe um palácio, e que lhe reportaria um benefício anual de 1000 florins, e esse pobre lhe contestasse: não o quero. Seguramente todo mundo bradaria: jamais se viu um idiota como esse. Que animal! Sim, assim diria o mundo. Mas a que não lhe dá só um palácio, a que Deus dá a seu Filho, gratuitamente, porque ele mesmo nos convida: estenda a sua mão, toma-o. Nosso papel é, segundo a vontade de Deus, o de recebedores, nada mais. Isso não o queremos. Agora, calcule que pecado mais grave é a incredulidade. Resistir ao Senhor que quer nos dar a seu Filho, isso já não é coisa de seres humanos. Porém, nessa incapacidade de alegrar-se pelo dom de Deus, podeis ver que o mundo inteiro perdeu o juízo e está possuído pelo demônio. Não querem se conformar em serem simples recebedores. Ah, se fora um florinho que nos fosse oferecido, isso sim despertaria alegria geral. Porém o Filho de Deus, esse não. Tão completamente se acha o mundo em poder do diabo. Essa é a quarta parte. O que Deus nos oferece, deve-se considerar pronta e plenamente uma dádiva. Não é requerido que a consigamos mediante certos serviços, nem que a paguemos. 5. O destinatário e receptor da dádiva de Deus é o mundo pecador. Em nosso quadro também figura o recebedor, o mundo. Recebedor abominável, parece-me, indizivelmente abominável. Com que o há merecido? Por acaso o mundo não é a noiva de Satanás, o inimigo de Deus e seu maior blasfemador? O maior inimigo de nosso Deus é o diabo, porém o segundo somos nós, que sem Cristo somos filhos do diabo. Pois bem, assim como você tem tomado consciência do que é Deus, e o Filho de Deus, e de como esse Filho é a dádiva de Deus,
Grave agora também em seu coração a imagem fiel do que é o mundo. O mundo não é outra coisa que uma massa de homens que não creem em Deus, que o consideram por mentiroso, que blasfemam de seu santo nome, que desprezam sua palavra, que desobedecem a pai e mãe, que cometem adultério, que caluniam, furtam e praticam toda sorte de outras maldades. Salta à vista que no mundo impera a infidelidade, a blasfêmia e todo tipo de vício que se possa catalogar. E a essa amada noiva e filha, que é inimiga de Deus, que ele dá a seu filho. Eis aqui outro fator que dá realce à dádiva, que nosso Deus e Senhor não se afasta enojado desse mundo ruim, mas sim que traga de um só gole todas as iniquidades dos homens, as blasfêmias que proferem contra seu nome, e a transgressão de todos seus mandamentos. Apesar de toda a grandeza como presenteador, Deus realmente deveria sentir uma profunda repugnância ante ao mundo e sua maldade, já que os pecados do mundo não têm soma. E, no entanto, Deus vence a maldade e apaga os pecados contra a primeira e a segunda tábua da lei e já não quer saber mais nada deles. Não deveria de ter amor e confiança para com aquele que quita os pecados e ama o mundo com todas suas transgressões, e que inumeráveis elas são. Não há homem que possa contar seus próprios pecados, quem poderia contar os do mundo todo? E, não obstante, o Evangelho nos diz que Deus ha dado a seu Filho ao mundo. Não pode então caber a menor dúvida. Se Deus ama o mundo que blasfema dele, a remissão dos pecados tem que ser uma realidade incontrovertível. Se Deus pode dar ao mundo, que é seu inimigo, um presente tão grande, ou melhor ainda, se ele mesmo se entrega ao mundo, como ele pode odiar ao mundo? Que coração não deveria encher-se de regozijo diante do fato de que Deus mesmo intervém na miséria humana, e dá seu amado Filho aos homens malfeitores? Que malfeitor foi, por exemplo, eu mesmo, que durante anos li a missa e crucifiquei a Cristo, e pratiquei todas as idolatrias próprias da vida monástica. E apesar de ter-lhe ofendido tanto, me conduziu ao conhecimento de seu Filho e de si mesmo. Tal é seu amor para comigo, sou criatura pecaminosa, que não recordará de todo o mal que lhe fiz. Ó Senhor Deus, que homem deve ser aquele que, em vista de tudo isso ainda persiste em sua ingratidão. Gozo, indizível gozo deveria nos encher e comprazidamente deveríamos não só servir-lhe, mas sim também sofrer tudo, e rirmos quando tivéssemos que morrer por causa dele, nosso amoroso Pai que nos ha dado um tesouro tal como esse. Não deveria eu sofrer prazerosamente até mesmo a morte na fogueira como fiel testemunha de meu Senhor, se essa fé me anima. Se isso não acontece, se esse gozo não se produz, agradeçamos isso à nossa incredulidade que nos freia. Assim, pois, temos visto o quão grande é tudo isso, o doador, seu amor, seu dom, o recebê-lo, e também a pessoa que o recebe. 6. A finalidade da dádiva de Deus é a salvação da morte e a vida eterna. Segue agora o propósito último do doador divino. Qual é sua intenção ao nos dar sua dádiva? Não me a dá para que eu coma ou beba dela, mas sim para que tenha dela o maior dos proveitos. Não a quer dar como um simples dote, assim como tampouco nos dá o batismo e a Santa Ceia como partes de um dote. Antes, a finalidade é que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Não se trata de que ele me dê um reino ou um mundo inteiro, o que quer dar-me é que eu esteja livre do inferno e da morte, livre do perigo de perder-me para sempre. Essa é a missão que o Filho deve cumprir, o diabo ter que ser devorado, o inferno extinguido, e eu tirado da interminável miséria. Tal há de ser o efeito da dádiva, deve trancar a chave às portas do inferno, e converter um coração débil em um coração forte e confiante. E não só isso, mas que também deve criar vida, e vida perdurável. Isso sim que se chama uma dádiva. Quem queira que seu coração transborde de alegria, aqui achará motivo mais que suficiente para isso. Pois nessas palavras do Evangelho nos é prometido uma vida eterna, onde já não se verá morte, onde haverá plenitude de gozo e onde experimentemos a mais ampla certeza de ter um Deus cheio de misericórdia e graça. Por essa razão, o que aqui nos é dito são palavras em cujas profundidades ninguém logra penetrar completamente. Dia a dia se deve as pronunciar em oração e com o rogo de que o Espírito Santo as inscreva no coração com letras indeléveis. E esse mesmo Espírito faça então de nós um bom teólogo, um que saiba falar de Cristo, discernir toda a doutrina e sofrer com paciência tudo o que Deus lhe imponha. Porém, se deixamos passar ao longe essas palavras com bocejo, tampouco poderão ter efeito duradouro, e o coração fica tal como estava antes. Esse estado de coisas sempre de novo dá lugar a tristes reflexões, mas aqueles que contudo que tão despreocupadamente deixaram que essas palavras se perderam ao vento, o lamentarão no inferno. 7. A fé é a mão que se apropria da dádiva da vida eterna. Qual é agora a maneira como posso apropriar-me dessa dádiva? Qual a bolsa, a arca em que se pode depositar esse tesouro? É a fé, a saber,
A fé com que se crê, essa faz que abramos as mãos e a bolsa. Pois assim como Deus é o doador por meio do amor, nós somos os receptadores por meio da fé. Vocês não precisam a merecer mediante uma vida monástica. Suas próprias obras nada têm que ver nesse assunto. O único que deve lhes importar é que o deixem lhe dar, em outras palavras, que mantenhas a boca aberta. Eu não tenho que fazer nada, simplesmente ficar quieto, e esperar que me coloquem a comida na boca, por assim dizer. Dessa maneira o dom é dado por amor e recebido por fé. Se você crê isso, de tal maneira amou Deus ao mundo, que há dado a seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não se perda, mas tenha vida eterna. Então com toda certeza é salvo e bem-aventurado, porque o dom é demasiadamente grande como para duvidar-se da capacidade de tragar a morte. Como jogar uma gotinha d'água nas chamas de um forno, assim é o pecado de todo mundo comparado com essa dádiva. Nem bem o pecado entre em contato com Cristo, já fica também extinguido, como se extingue uma chispa de fogo quando essa cai no mar. Mas isso só acontece quando alguém se apropria desse tesouro mediante a fé e coloca em Cristo toda a sua confiança. Isso é o que nos diz o texto: de tal maneira Deus amou o mundo. Palavras áureas, palavras de vida. Queira Deus que possamos captá-las. Pois ao que pensa nessas palavras, nenhum diabo lhe pode assustar. Tem que ter o coração repleto de alegria e dizer: tenho a teu filho, e como testemunha me tem dado além disso o Evangelho, quer dizer, tua própria palavra. Já não há engano possível. Eu creio, Senhor, e sei que nada mais tenho que fazer. Ou, se duvido, concede-me tua graça para que eu creia. Assim pois, aprenda a cada qual crer com mais e mais firmeza, porque o crer é indispensável para receber. E dessa maneira o homem chega a ser feliz e alegre, de modo que com gosto fará tudo e padecerá tudo, porque sabe que possui um Deus que lhe é propício. 8. Essa dádiva está destinada a cada homem em particular. Muito bem, me dirás, isso tudo eu poderia compreender se eu fosse Paulo, Pedro ou Maria. Aquelas pessoas foram pessoas santas, a elas eu creio que lhes foi dado esse dom. Porém, como posso saber que me foi dado a mim também? Eu sou um pecador, não mereço tal coisa. Por que você não se fixa nas palavras que dizem a quem Deus há dado a seu Filho? Ao mundo. Porém, o mundo não é Pedro e Paulo, mas sim todos quantos têm natureza humana. E bem, você crê que é um ser humano? Tome-se pelo nariz e veja se você não é um homem como qualquer outro. Em que estamos, pois? Não diz o texto que o Filho ha sido dado ao mundo. Por conseguinte, todos os que são pessoas humanas, devem apropriar-se do dom que Deus lhes oferece. Pensar que você e eu ficamos excluídos, é anular toda a dádiva, porque a ti a quem importa. Você é um ser humano e por assim também uma parte do mundo. Deus deu seu Filho não ao diabo, ou aos cães, etc., mas sim aos homens. Por isso não há que colocar em dúvidas a veracidade de Deus dizendo: quem sabe se ele me o deu a mim? Isso significa fazer de nosso Senhor e Deus um mentiroso. Faze-te cruzes para que tais pensamentos não te enganem nem se aninhem no seu peito. Diga, porém, o que me importa é que eu não seja Pedro nem Paulo. Se Deus houvesse desejado dar sua dádiva aos quais são dignos dela, o haveria dado aos anjos, ou ao sol, ou à lua. Esses teriam sido limpos e puros. Porém, quem era Davi? Um pecador, o mesmo quem também os apóstolos. Por isso, ninguém deve ceder ao argumento de eu sou pecador, portanto não sou digno do dom de Deus, como é um Pedro. Ao contrário, assim é como deves pensar, seja o que for. De nenhum modo devo fazer de Deus um mentiroso. Eu pertenço ao mundo que lhe amou. E se não me apropriasse da dádiva de Deus ao mundo, acrescentaria a todos os demais pecados ainda esse de culpar a Deus de mentiroso. Você me objetará: como posso pretender que Deus está pensando só em mim? Não, Deus está pensando em todos os homens e em geral. Por isso mesmo não posso senão ter a plena certeza de que não exclui a nenhum. Porém, se alguém se considera excluído, ele mesmo terá que dar conta disso. Eu não quero julgar-lhe, porém sua própria boca o julgará por não ter lhe aceitado. E aqui ponhamos ponto final à exposição dessas palavras. É uma mensagem belíssima de que jamais se acabará de aprender. É o texto básico que nos descreve a Cristo, e que nos diz o que o cristão possui, o que é o mundo, e o que é Deus. Invoquemos ao Senhor para que o possamos crer firmemente, tomá-lo como consolo em sofrimentos e morte, e por fim chegar à bem-aventurança eterna. Ele o conceda-nos por sua graça. Amém. Fim.